Ah, Pai Senhor Jesus a todos, pessoal, hoje eu tô parecendo um leão com essa chuva toda aqui, né? Mas tudo bem, né? Tá quase tomando a tela toda. Mas é uma boa parte de conversar, né, gente? Vamos pro assunto que a gente tem aqui, né? E vamos pro vídeo! Então, pessoal, quero estar falando aqui, né? Contando uma coisa que aconteceu comigo há mais ou menos, acho que foi ano passado, né? Mês passado. Né? Ano passado, tudo bem? Mas o que acontece? Fui inventar de fazer exercício e me dei mal. Como assim? Fui inventar de fazer exercício, eu sou uma pessoa muito sedentária e que nunca fiz exercício nem pratiquei nenhum esporte. Com certeza. Tenho 19 anos e nunca pratiquei nenhum esporte. Sempre tentei praticar algum esporte, mas minha resistência física era muito ruim. Porque eu sempre fui uma pessoa de ficar desde criança, ficar em casa, assistir TV, mexer em celular, fazer só as coisas dentro de casa. Nunca fui uma menina de estar brincando assim muito na rua. Brincava só quando eu morava na cidade e tudo. E aí às vezes brincava, mas mesmo assim nunca tive muita resistência. E aí pronto, né? Cresci nesse ritmo e tal. E nesse ritmo de sedentarismo, né? Comer, dormir, assistir e tal. Pronto. E aí fui inventar de fazer exercício. Sempre inventava fazer exercício, depois desistia. Aí quando foi a minha menstruação, eu falei, não, agora eu vou fazer exercício. Vou tirar esse sedentarismo da minha vida agora, em nome de Jesus. E aí fui inventar de fazer um exercício. O exercício durava uns 14 minutos. Eu só sei que quando chegou em 8 minutos eu já tava passando mal. Passei muito mal. Tava simplesmente pegando um pezinho de 2 litros de um lado, 2 litros de outro. Acho que é equivalente a uns 4 quilos por aí. E aí, passei muito mal. Passei mal demais, fiquei tonta, passei muito mal. E aí, com isso, meu pai falou, minha filha, pra que você foi fazer isso, fazer esse exercício? Pra mim, aparentemente, quando eu assisti o vídeo, não tinha nada demais. Pra mim, eu conseguiria, pra mim era super fácil. Eu falei, moleza, eu faço até mais se bobear e tal. E comecei naquele ânimo, naquele gás todo, eu vou conseguir. E aí, quando eu menos esperei, já tava passando mal, né? Porque não tinha resistência física nenhuma. Aí meu pai começou a falar, você tem que pegar aos pouquinhos, fazer exercício aos poucos, até o seu corpo acostumar que você tá fazendo. Aí, a partir desse momento, comecei a fazer um pouquinho de exercício e por aí estou indo. Mas, o que acontece? E tava lembrando disso hoje. Deus me fez lembrar disso hoje pra poder gravar um vídeo aqui pra vocês, né? E aí, sobre despreparo. Muitas vezes Deus te dá uma promessa, Deus te dá uma palavra, libera uma palavra sobre você, e você simplesmente quer sair correndo pra aquela promessa e fazer tudo que Deus tinha falado, sendo que Deus nem falou que era pra você ir agora, ele falou que algum dia vai acontecer, mas ele não falou quando. Então, o que acontece? Isso me faz lembrar muito, sabe de quem? Simplesmente do menino do Karatê, lá do Karate Kid, o novo que tem lá, o filho do Will Smith, né, que faz lá o filme. E aí o que acontece? Muitas vezes você faz como esse menino, aí a gente recebe uma profecia, recebe uma coisa, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e aí a gente já quer partir pra promessa, já começa a questionar Deus por que não tá acontecendo as coisas, Deus me prometeu isso e não tá acontecendo. É porque a gente esquece que tudo são processos na nossa vida. Tudo você tem que passar por um processo. Às vezes a gente vê alguém que se formou, comprou alguma coisa e tudo, e aí a gente fica, porque eu não tenho. Você não sabe o que aquela pessoa teve que pagar o preço, você não sabe quanto dinheiro aquela pessoa teve que gastar, ou tanto que teve que juntar, ou o que teve que fazer para conseguir aquilo. Tudo é um processo, tudo é aos poucos, e a gente tem que aprender a ser paciente com Deus e ser paciente com nós mesmos a cada dia. Aí o que acontece? Voltando ao filme, aquele menino, qual era o objetivo dele? Era aprender karatê. Ele queria simplesmente aprender karatê. E aí ele chega lá para aquele senhorzinho, né? Lá o Jack Chan. E fica insistindo para poder ele aprender karatê, porque ele sabe que aquele velhinho luta karatê e tudo. E aí naquele momento o Jack Chan dá aquela função para ele fazer, que é um exercício para ele fazer, que é tirar o casaco e colocar o casaco. Ele tira o casaco, coloca o casaco pendurado no lugar. E aí ele continua. Aí tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. E aí fica nisso. E pra aquele menino, que
exercício é esse? Por que tá acontecendo isso? E ele começa a se questionar e ele fala, não, eu quero lutar karatê e tal. E aí o velhinho só fala, vai, tira casaco, coloca casaco. E depois lá na frente no filme a gente começa a perceber que todos aqueles movimentos que ele fez, tudo, valia pra no dia da luta dele que ele teve. Então Deus muitas vezes faz isso com a gente. Ele às vezes coloca em situações, às vezes a gente começa a viver situações repetitivas em nossa vida. E aí a gente começa a se perguntar, Senhor, o cenário não tá mudando nada, o que tá acontecendo? E você só vive praticamente parecendo os mesmos dias, o mesmo dia, a mesma situação, a mesma coisa. A sua vida não vai pra frente, a sua vida não melhora. E Deus só vive falando que vai acontecer, que aquilo vai acontecer. E simplesmente a sua vida não melhora, simplesmente naquele ritmo, naquele mesmo ritmo, naquela mesma coisa, e parece que nada vai acontecer. Mas na verdade, você está no treinamento de Deus. Deus está te preparando cada vez mais e mais para quando um dia chegar aquela promessa, você vai perceber que aquelas coisas que foram ensinadas por Deus, você vai usar na hora da batalha, na hora necessária. Então, eu sei que às vezes você pode estar vivendo momentos que você pensa, nossa, Bia, parece, eu já vivi muitos esses momentos e tudo. E o que acontece? Parece que você está vivendo o mesmo dia. Parece que simplesmente você está vivendo a mesma coisa. Você olha para as outras pessoas e as outras pessoas estão em outra fase e você parece que está na mesma. E você olha para a sua vida e você se pergunta, Deus, que horas o Senhor vai agir? Que horas que o Senhor vai fazer? Por favor, me ajude. E você ora e nada acontece. Você ora novamente e nada acontece. Você ora de novo e a situação é a mesma. E você ora, vai orando e parece que nada vai mudando na sua vida. Mas na verdade Deus está te preparando para entregar a promessa, para poder adquirir força em você. Porque cada vez mais e mais que você continua, você está adquirindo a força. Você está adquirindo novas armas e você nem está percebendo. Então aos pouquinhos Deus vai te preparando. Assim como o Jack Chan fez lá com o filho do Smith lá, que colocou casaco, tirou casaco. E aí aquele menino depois ele agradece por aquele treinamento que ele teve. Quem não sabe o treinamento é simplesmente quem está sendo treinado, mas o seu treinador sabe. Então deixa Deus ser o seu treinador. Por mais que os dias pareçam repetitivos, por mais que pareça a mesma coisa, mas deixa ele ser o seu treinador. E aí você vai depois colocar todo esse treino em prática. Então essa é a palavra de hoje. Não queira ir simplesmente achando que você está preparado. Não, continue, por mais que pareça que é bem pouquinho que você está fazendo, mas continue aos pouquinhos, não queira fazer muito não. Se você fizer muito, você vai acabar se arrebentando, vai acabar se decepcionando. Não, vá bem devagarzinho, assim como foi a tartaruga e a lebre. Já até gravei um vídeo sobre isso, a tartaruga e a lebre. Simplesmente a lebre foi super rápido e a tartaruga naquele ritmo, bem devagarzinho. E a lebre, por ser muito rápida, ela para descansar e acaba dormindo. Mas a tartaruga, ela é persistente e ela continua. E quando vê, ela simplesmente ganhou a corrida. Então continua, por mais que pareça que são passos de formiguinha, como minhas professoras sempre falavam. Dê passos de formiguinha. Eu quero fazer aqui com vocês um passos de formiguinha. Porque nesses passos a gente vai conseguir aprender. E realmente a gente aprendia. Agora, quando chegava aquele professor que queria colocar tudo, o conteúdo todo, em um mês só, a gente não conseguia aprender nada. Mas aquelas professoras que falavam assim, não, a gente vai em passos de formiguinha. E realmente a gente conseguia. Aos pouquinhos, em pouquinho, a gente ia construindo o aprendizado. Então, a mesma coisa na nossa vida. Aos pouquinhos Deus vai te estruturando. Aos pouquinhos Deus vai te fazendo forte. Aos pouquinhos Ele vai moldando a história na sua vida. E quando você menos perceber, tudo aconteceu. Então continua, não para. Por mais que o treino pareça repetitivo, não para. Porque Deus está com você. Que Deus te abençoe. A paz.